Olá pessoal, a videoaula de hoje vai tratar sobre exercícios de cunho funcional e trabalhando fortemente a musculatura do core. A musculatura do core tem por objetivo fortalecer a musculatura da região do tronco, parte inferior e do quadril, permitindo uma boa estabilização tanto do tronco quanto da pelve, e isso por sua vez, estando bem estável essas duas regiões, permite que músculos inseridos nessa região e que trabalham a musculatura superior do corpo e inferior do corpo tenham uma boa ação, ou seja, isso melhora a capacidade de estabilização do tronco e da pelve, que por sua vez vai melhorar a capacidade de músculos que movimentam tanto membros superiores quanto membros inferiores em trabalhar esses músculos com melhor eficiência. Para isso, nós devemos fortalecer com grande eficiência também a musculatura do core. Hoje eu vou mostrar para vocês um formato de exercício abdominal com algumas variações e um formato de exercício para membros superiores com uma variação. Nessas variações e nesses formatos de exercício eu vou mostrar para vocês que a musculatura do core estará envolvida. Então nós teremos aí envolvimento da musculatura de reto abdominal, oblíquos, tanto interno quanto externo, a musculatura de quadrado lombar, eretores da espinha da região posterior. Em alguns momentos, em alguns abdominais, eu vou comentar aqui para vocês e mostrar que nós também estaremos trabalhando de forma dinâmica a musculatura flexora do quadril, colocando aí o reto femoral, o sartório e a musculatura ilho e psoas atuando na flexão do quadril. Então, primeiramente, eu vou mostrar para vocês o abdominal canivete com algumas variações, aonde ele trabalha fortemente esses músculos que eu acabei de discutir com vocês. Eu vou executar, vou demonstrar, vou apresentar as variações e depois vou discutir tanto a parte cinesiológica quanto as possibilidades para aumentar a carga do exercício ou diminuir a carga do exercício. Para isso, primeiro, eu vou demonstrar. Vamos lá? Então, vejam bem. Vou usar o colchonete, vou deitar no solo. Vou começar a fazer a execução do exercício canivete da forma mais simples e com menor carga, onde eu vou flexionar tanto o quadril quanto o joelho, mantendo o alinhamento e a coluna ereta com os braços, os antebraços cruzando a frente do tórax. E a execução vai ser a flexão e extensão, tanto de joelho quanto de quadril, mantendo o alinhamento da coluna vertebral o mais ereto possível, com os antebraços cruzados em frente ao tórax. Essa execução do exercício canivete ou meio canivete, aonde eu estou com uma carga não muito intensa ainda de execução do exercício. Essa é uma forma de uma carga menor de execução, aonde nós estamos trabalhando de forma isométrica reto abdominal para manter a estabilidade da coluna na posição ereta e também oblíquos. Então essa musculatura da parte baixa do tórax, ela está trabalhando isometricamente como uma sinergista do movimento, no sentido de estabilizar a região do tronco e também a região da pelve. Se eu quiser agora aumentar a intensidade desse exercício, eu vou aumentar a alavanca de trabalho de membros inferiores. Ou seja, ao invés de, ao fletir o quadril, eu fletir também o joelho, eu vou manter meus joelhos estendidos. Com isso eu aumento a alavanca de trabalho mecânico de membros inferiores, aumentando a intensidade do exercício. Então vejam bem como é que eu vou executar. Os membros superiores eu vou manter a mesma posição. Então a execução agora, ela modificou. Eu mantenho os joelhos estendidos e faço a flexão do quadril. Vejam bem que a base de apoio do corpo se encontra somente sobre a pelve, em contato com o solo, joelhos estendidos e os braços cruzados na frente do tronco. E a execução agora é fortemente em flexão do quadril, aumentando a alavanca de membro inferior. Com esse aumento da alavanca de membro inferior, obviamente o exercício vai se tornar mais intenso, com uma pequena e única modificaçãozinha na execução. Se eu buscar um aumento da carga de trabalho muscular para a execução desse exercício, eu tenho condições de aumentar as alavancas de membro superior. Ou seja, ao invés de eu usar os braços cruzados à frente do tronco, eu vou usar esses braços projetados atrás da cabeça ou acima da cabeça, com os braços colados ao lado da orelha e mantendo a fixação do ombro, ou seja, não usando a movimentação do ombro como uma alavanca para o trabalho. Eu vou manter fixo. Com isso, além de aumentar as alavancas de membro inferior, eu aumento as alavancas de membro superior. E nós vamos executar agora aqui, eu vou executar agora aqui para vocês entenderem como se faz o exercício. Ele vai se tornar bem mais intenso que o anterior. Vejam bem que eu estou de novo com a base simplesmente unicamente sobre a pelve, procurando manter o alinhamento da coluna vertebral. E com os braços sem usar ele como alavanca para projetar à frente. Eu fixo ele junto à cabeça e aí eu faço o trabalho do canivete.
É uma execução forte, ela exige bastante da musculatura, intensifica o trabalho sobre a musculatura do core, porque aumentamos as alavancas de membro inferior e de membro superior, o que aumentou a carga de trabalho. Essas são variações dos exercícios abdominais. A gente fica um pouco cansado em função da intensidade do trabalho. Em cima da variação do exercício abdominal bem conhecido chamado de canivete, que acentua e trabalha e exige fortemente na musculatura do core. Lembrando que reto abdominal e oblíquos, na execução desse exercício, eles estão isometricamente fixando tanto quanto eretores da espinha e quadrado lombar. Procuram fixar essa movimentação. O movimento de fazer o movimento do canivete em si, ele é executado dinamicamente pelos flexores do quadril. Volto a dizer, relembrados, flexores do quadril entre sartório, ilho-psoas e reto femoral, como os 4 fortes flexores do quadril. Existem outros, mas os motores primários principais são esses. Dessa forma, nós fizemos aqui 3 variações do exercício de canivete, onde nessas 3 variações nós conseguimos graduar a intensidade através do posicionamento do nosso cliente na execução do exercício. Obviamente exige uma coordenação motora significativa para executar esse exercício e as suas variações, muita força muscular, então nós temos que avaliar se o nosso cliente está realmente preparado para fazer a execução desse exercício ou, por outro lado, não estando preparado, eu preciso fazer um trabalho prévio anterior de fortalecimento da musculatura do core que o permita entrar nesse exercício e executá-lo com a coordenação correta. Então não é um exercício que eu posso colocar para todo e qualquer cliente, eu tenho que avaliar as condições reais de força, de flexibilidade, coordenação e propriocepção de execução do movimento do meu cliente para verificar se ele tem de forma adequada essas condições. Então volto a relembrar, coordenação motora, força muscular, algum grau de flexibilidade para a execução do exercício e a propriocepção do movimento junto com a coordenação para poder executá-lo de forma correta. Assim nós poderemos aplicar o exercício canivete com uma configuração de movimento com menor carga ou com uma configuração de movimento com maior carga. Nós, profissionais da área do fitness, que temos que avaliar o nosso cliente, verificarmos as reais possibilidades e verificarmos a partir dessas informações, das possibilidades dele, se ele pode ou não executar esse exercício ou se um trabalho prévio, volto a falar, deve ser executado antes de aplicar esse exercício que tem uma extrema exigência da musculatura do core. Agora eu vou partir para a exemplificação de um outro exercício executado para a musculatura do core, que é o movimento em prancha, que é muito utilizado hoje em dia nas academias e pelos profissionais da área do personal training, aonde realmente se trabalha a musculatura do core. Mas eu vou mostrar para vocês uma variação desse movimento, que é uma variação de movimento para exercitar musculaturas de membro superior, especificamente a musculatura do tríceps braquial, na qual, além de exercitar a musculatura do tríceps braquial, eu continuo exercitando a musculatura do core de forma isométrica muito similar ao que é feito no exercício de prancha. Então eu vou assumir o movimento de prancha, vou analisar os exercícios ou os grupos musculares atuantes e aí vou aplicar um exercício um pouco diferente, com uma variação um pouco diferente para a atuação em tríceps braquial, mas que também confere um grande trabalho sobre a musculatura do core, exatamente ou muito similar ao que acontece no exercício de prancha. Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Então o exercício de prancha é esse movimento que eu estou demonstrando agora aqui, normalmente sobre base de 3 apoios, um apoio do antebraço, um apoio do outro antebraço e os 2 pés consideram-se uma base apenas de apoio. Eu procuro manter um alinhamento corporal horizontalizado, um bom alinhamento, sem deixar a pelve cair, acentuando a extensão da coluna, gerando uma hiperextensão da coluna, ou seja, manter um alinhamento e também, por outro lado, eu procuro evitar que meu cliente fique com uma flexão de quadril. Com isso, a ideia do movimento de prancha, o exercício de prancha, manter um alinhamento corpóreo e para ser mantido esse alinhamento corpóreo contra a ação da gravidade, eu preciso de força de isquiotibiais, de glúteo, de eretores da espinha, quadrado lombar, de reto abdominal, de oblíquos e flexões do quadril. Com essa musculatura atuando, além da musculatura do membro superior para me manter estável aqui, eu estou trabalhando a musculatura do core em movimento ou em posição isométrica, de forma isométrica a musculatura. Bem, qual é a variação que eu sugiro para vocês executarem para membro superior?
aplicar um exercício de tríceps em cima dessa posição. Eu me mantenho exatamente na posição de antes, com o alinhamento do corpo, e começo a trabalhar a musculatura tricipital. Ou seja, além da musculatura do core estar atuando, eu também tenho a musculatura tricipital atuando. Vejam bem, eu procuro manter a posição, flexiona o cotovelo, estende o cotovelo, contração gravitacional. Bom, dessa forma como eu mostrei para vocês têm uma boa execução sobre a musculatura do core, como é o exercício de prancha, só que vocês têm uma variação em cima disso, uma variação onde se coloca um exercício que vai tensionar fortemente tríceps braquial, vai ter alguma tensão um pouco mais forte sobre o grande dorsal devido à posição do ombro e fixar a posição do ombro, e nós conseguimos, além da musculatura do core, então dar uma ênfase em músculos adicionais de membro superior. Isso, além de treinar essa musculatura adicional, no caso aqui especificamente tríceps braquial, nós teremos um aumento no gasto calórico do exercício. Por quê? Porque nós estamos envolvendo uma massa muscular maior na execução do exercício, e ao envolvermos uma massa muscular maior, nós conseguimos atingir um gasto calórico consequentemente maior. Então nós conseguimos aí conjugar tanto o treinamento da musculatura do core, estabilizadora da musculatura do core, estabilizadora do tronco. Nós conseguimos aumentar o gasto calórico do nosso cliente, e se esse cliente tiver também por objetivo emagrecimento, nada melhor do que isso, colocarmos um exercício que fortalece a musculatura do core, que estabiliza o tronco e é o ponto de centro do corpo para demais exercícios, e além disso, nós capitalizamos, nós maximizamos o gasto energético do exercício e, consequentemente, se pensarmos isso para outros exercícios da sessão, nós conseguiremos aumentar o gasto calórico de toda uma sessão de treinamento, potencializando então o emagrecimento do nosso cliente, caso seja esse o objetivo e a necessidade dele. Bom pessoal, por hoje era isso, e até a nossa próxima videoanálise de exercício. Um grande abraço.